Olá, muito boa noite a todos mais uma vez. Eu estou vendo que a turma está entrando aqui. Já dei uma chamadinha nos grupos ali. Hoje a gente tem uma aula, gente, que nunca foi citado esse tema. Não foi citado nas lives das Alines, aqui nas aulas anteriores. Não foi citado nos workshops que já aconteceram na comunidade. E eu nunca vi ninguém falando disso em mentoria nenhum. Então, é uma aula super interessante, às vezes que a gente acha que está tudo ok e a gente não tem a menor ideia do que a gente tem que estar monitorando, checando sobre os documentos da empresa. A minha parceira aqui, a nossa Aline Borges, vai estar trazendo esse tema. Line, a sala é toda sua. Obrigada, Aline. Gente, então boa noite de novo, né? A gente está aqui na energia toda, total, né? Sábado foi tão bom ali no workshop, a gente passou aquele tempo juntos ali. Domingo deu para dar uma descansadinha, hoje já teve live, hoje eu e a Aline a gente fez reunião, e agora a gente já está aqui de volta com esse aulão. A gente tem uma surpresa para vocês, a gente vai falar no final, Aline, ou vai falar no começo? Vamos deixar para quem ficar até no final? Vamos deixar para o final a surpresa. Então a gente tem, então fiquem até o final, porque a gente tem uma surpresa muito boa para vocês que a gente está preparando, né? Cada vez que a gente faz uma reunião, sai alguma coisa que a gente tem que conseguir encaixar na nossa agenda. Mas é isso aí, porque o que a gente faz com amor, a gente faz com carinho, a gente faz como a nossa missão mesmo, a gente ama estar aqui. Então, a gente sempre está criando algo novo para poder estar trazendo mais coisas para vocês. E hoje, esse conteúdo aqui de hoje é um conteúdo inédito, eu nunca dei essa aula antes. Na verdade, gente, quando eu lançar eu escrevi um livro, né, o ano passado, e esse livro está em fase agora de edição e tudo mais, para impressão, né? Então, assim, esse conteúdo está no livro, mas é um conteúdo que eu nunca coloquei, e eu vou trazer aqui para vocês, porque é importantíssimo, né? Trazer aqui de primeira mão, porque aqui é a nossa comunidade, então aqui é igual na Bíblia fala assim que tudo que a gente vai fazer para os da fé primeiro, né? Então aqui é assim, tudo que a gente vai fazer, a gente faz aqui para nossa comunidade primeiro, aí depois a gente abre para todo mundo. A gente sempre traz a informação aqui primeiro, porque a gente tem isso com a gente, né? A gente fazer dividir sempre o nosso conhecimento, a gente ter essa comunidade onde a gente acredita, né, na abundância, né, não na escassez. A gente divide, quanto mais a gente divide conhecimento, mais conhecimento vai vindo para a gente, mais informação vai vindo para a gente passar para vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar aqui essa aula com vocês. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre os documentos importantes da empresa de cleaning, tá? Vamos falar sobre documento importante. Eu queria perguntar aqui para vocês. Vou falar sobre 12 documentos aqui que são importantes, né? Quantos de vocês aqui acham que você já tem os 12? Coloca no chat para mim assim, olha. Vamos jogar aqui só para fazer uma brincadeira, tá? Eu vou falar de 12. Coloca aqui quantos que vocês acham que vocês devem ter. Só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui entre nós, tá? Coloca um número aí para depois a gente conferir para ver se é isso, se você tem todos esses mesmo, tá? 3, ok. A Sil já colocou que ela acha que ela deve ter 3 dos que eu vou falar. Vamos ver. Mais alguém? A Sparkling Team falou que é 4, que ela acha que deve ter uns 4. A Kelly falou que acha que tem 3. Olha, são 12, hein? Então a Sil já falou que acha que tem 3. A Sparkling Team, que é a Ana, falou que acha que são 4, que ela tem 4. A Kelly falou que acha que tem 3. Então vamos lá, vamos ver. Papel e caneta na mão, comecem a anotar aí quais os documentos que a gente precisa ter. Nós vamos falar de 3 categorias, tá? De documento. A primeira categoria são a categoria dos documentos para manter a empresa de vocês legal. Então, aqui dentro a gente vai falar de alguns documentos, tá? Manter a empresa legal, que são os documentos fiscais, né, importantes ali que vocês têm que ter. A segunda categoria que eu vou trazer para vocês são os documentos para vocês protegerem a empresa de vocês. São documentos de proteção. Então, vocês vão lembrar ali como se fosse um escudo, né? Aquilo que vai proteger a empresa de vocês. E a terceira categoria de documentos
são os documentos para que vocês possam crescer com segurança. Então, três tipos de documentos. E olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tinha mais opções de documentos. Eu que selecionei 12 para não ficar uma aula tão extensa e muito documento. Eu peguei os 12 que eu achei que são os mais importantes. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar ainda mais do que 12, tá? Mas esses aqui são 12 que eu encontrei, assim, que eu acreditei que fossem os mais importantes. Então vamos lá, vamos começar então pelos documentos para manter a empresa de vocês legal. Qual que é o primeiro documento? O Articles of Organization ou Incorporation, né? O que é isso? Esse é como se fosse a certidão de nascimento da empresa de vocês, né? Quando vai abrir a empresa, a primeira coisa é como se fosse a certidão de nascimento. O primeiro documento é chamado de Articles of Organization, que é o documento de abertura de empresa no estado. Quando a gente vai abrir a empresa, o primeiro passo, né, para abrir empresa é você abrir essa empresa no estado onde você está. Então, não importa o tipo de empresa que você vai abrir um LLC, geralmente a gente começa abrindo um LLC, e depois, quando a empresa já tem um faturamento mais alto, a pessoa passa aquela LLC para uma S Corp. Mas, na verdade, no estado, continua sendo uma LLC, só a nível de imposto de renda que ela vai ser uma S Corp. Mas também tem as empresas que são as C Corps, que são as empresas grandes, ali, tipo Amazon, né? Amazon, Walmart, eu nem sei qual é a estrutura deles, mas geralmente Corp é uma estrutura grande, muito grande, empresas enormes, gigantescas, e são empresas que já estão preparadas para poder vender depois na bolsa de valores, sabe, vender ações da empresa e tudo mais. Então, mas o primeiro documento, quando você fala, vou abrir empresa, quero abrir uma LLC, o primeiro documento, que é a certidão de nascimento, é o Articles of Organization. E quando a pessoa abre uma corporação, né, quando é um corporation, aí o nome fica sendo Articles of Incorporation. Cada estado tem um nome diferente, tá? Leva um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa. Tem estados que falam outros nomes, que às vezes nem fala Articles of Organization. Tem estado que fala outro nome, tem outros nomes, mas é a mesma coisa. Aquele primeiro documento para poder abrir a empresa no estado é o Articles of Organization. Primeira coisa. Ali nesse documento, vocês vão colocar quem é o sócio da empresa, né? O que que vai nesse documento? Quem é o sócio da empresa? Se é só você, se você tem mais sócios, vai entrar ali. Tem como você colocar se vai ter gerente, você vai colocar seu endereço, você vai colocar seu telefone. É tudo que fica ali no estado. O nome que você escolher para a empresa, primeiro ele tem que ser liberado no estado através do Articles of Organization. Tem pessoas que falam assim, Aline, eu quero abrir minha empresa. Conversa comigo, né? E fala assim, Aline, eu quero abrir a minha empresa. E aí, geralmente eu sempre explico, né? Se você for abrir a sua empresa, você vai escolher um nome. E esse nome tem que estar liberado no estado. Só se o nome estiver liberado no estado é que a gente consegue abrir a empresa naquele nome. Mas o nome fica liberado somente no estado que você abriu. Em outros estados pode ter empresa com o mesmo nome, mas no seu estado ele vai ter, só a sua empresa vai ter aquele nome quando você abre a empresa ali no estado, tá? Então, o primeiro documento da empresa é o Articles of Organization, que é o documento, a certidão de nascimento da empresa ali. Nesse documento, a gente também coloca qual que é o setor que a gente vai atuar. E isso é algo assim muito importante. Eu vou até descompartilhar minha tela aqui para falar para vocês. Quando você vai abrir a sua empresa no estado, ali você vai decidir qual que é o seu ramo de atividade. E ali vai ter um número, né, que é o NAICS, né, NAICS, que é um número que vai ter da sua empresa e é de acordo com esse número é de acordo com a área de atividade ali, o seu setor que você atua, tá? E por que que isso é muito importante? Porque quando você vai, por exemplo, fazer seu imposto de renda,
A gente sempre fala assim, ó, muito cuidado, porque pode levantar um red flag lá no IRS. Se você fizer uma despesa diferente na sua empresa, pode levantar um red flag. Como é que levanta esse red flag lá no IRS? Então, o que acontece? Quando você abre uma empresa e você decidiu que a sua empresa vai ser de cleaning, eu vou abrir essa empresa é setor de limpeza. Lá, ela vai cair dentro do filtro das empresas que são setor de limpeza. As empresas do setor de limpeza, elas já têm um padrão de quanto elas gastam de material, quanto que elas gastam de tudo, né? Qual que é o gasto dela? Que é diferente de uma empresa de construção. Então, quando você abre uma empresa de limpeza, e lá fica registrado que a sua empresa é um setor de limpeza. E os gastos vão cair dentro do padrão de limpeza. Então, imagina só, um banco de dados com várias empresas de limpeza, e todas, como é limpeza, todas as empresas são limpeza, tem um padrão de gasto. E aí, se caso alguma empresa sobe o padrão demais em algum setor, é aí que, em alguma categoria, é aí que a gente fala que levantou um red flag. Por exemplo, você abriu uma empresa de limpeza. Vamos supor que você quer começar a usar essa empresa de limpeza para o seu marido fazer trabalho de construção. No trabalho de construção, material é muito mais gasto do que numa limpeza. Limpeza, você compra muito menos material do que uma empresa de construção. Construção gasta muito mais material. Então, se você colocou lá com a sua empresa de limpeza, toda empresa de limpeza tem uma média que eles gastam de material. Aí a sua empresa está lá em cima material. Aquilo ali pode ser um red flag. Ou qualquer outra categoria que foge daquilo que é o seu ramo de atividade. Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai abrir a empresa no estado, né, você escolher o setor certinho, né? Por exemplo, tem pessoas que às vezes querem atuar com várias áreas. Tem pessoas que falam assim, Aline, eu quero fazer vários tipos de serviços diferentes, não é só cleaning, não. Muitas vezes, quando a pessoa fala isso, eu falo com a pessoa, então há uma empresa que é General Services, serviços em geral, né? Porque já não fica tanto dentro do filtro do cleaning. Então, isso é muito importante quando você for abrir a sua empresa, tá? Você escolheu, né? Todo mundo aqui tem empresa aberta, é claro, né? Quase, eu imagino que tem. Então, quando você abriu, né? Você colocou ali que é o setor de cleaning. Quem estiver assistindo gravado, né, que essa aula também vai estar gravada depois no nosso canal do YouTube, então você vai ver ali qual que é o setor da sua empresa e ter muito cuidado, né? Porque você pode estar escolhendo um setor e começar a ter despesas de outro setor, e isso pode fazer com que levante um red flag, e quando levanta um red flag, você pode ser checado pelo IRS, que é o que a gente fala que foi chamado para fazer auditoria. É porque eles descobriram que alguma coisa ali não está correto ali de acordo com o que deveria ser, tá? Então, isso aqui é uma informação assim importante que a gente precisa, aí. Ixi, espera aí. Ok, deixa eu colocar para apresentar aqui de novo. Ok. Ok, então esse é o primeiro documento para manter a empresa legal. O segundo documento é o EIN, né? O que que é um EIN? A sigla EIN significa Employer Identification Number, que é o número de identificação do empregador. Employer Identification Number. Quando o primeiro passo para abrir empresa, como eu falei, é abrir empresa no estado. Quando o estado libera aquele nome de empresa, libera a abertura de empresa, então a gente vai no IRS e a gente faz uma aplicação no IRS para poder pegar o EIN. O EIN é o CNPJ da sua empresa, tá? Agora, algumas informações importantes, né? Sobre o EIN, algumas informações importantes sobre o EIN. Se você abrir uma empresa de sociedade, né? Eu e a Aline Brandt, nós temos a sociedade, que é a comunidade das Alines. Nós somos duas sócias, a Cláudia e a Claudina. Nós somos duas sócias da comunidade das Alines. Então, mas só que a Aline, né? Eu deixei a Aline em cargo mais à frente de olhar essa parte ali. Então, olha que interessante. Quando você tem um sócio que esse sócio está mais à frente, tem uma sociedade, né, uma partnership.
e o seu sócio, ele está mais à frente de abrir empresa, o que que vai acontecer? Quando você pede o IA, no seu Articles of Organization, vai ter o nome de todos os sócios. Mas lá no EIN vai ter o nome só do sócio que aplicou. Lá no IAE não vai ter o nome de todos os sócios. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui tiver uma sociedade, vocês podem olhar o IAN, que ele vai estar o nome só da pessoa que aplicou. Não tem como no IAN colocar mais de um nome. É sempre o nome da pessoa que aplicou e o endereço daquela pessoa que vai estar ali. E aí, o que que é importante, né? Depois tem outros documentos que são importantes para poder mostrar também que você é uma partnership. Mas vai mostrar lá no seu Articles of Organization, vai mostrar que você é uma partnership. Quando você faz seu imposto, na hora de declarar, vai mostrar também ali que você é uma partnership. Mas o seu EIN, ele vai vir só com o nome daquela pessoa que usou o documento dela para poder abrir. Então, ele vai vir com o nome só de uma pessoa. E uma outra informação muito importante sobre o EIN é que é quase praticamente impossível você conseguir uma outra carta de EIN. Então, quando você pede, quando você aplica e pega a carta, você tem que guardar aquela carta muito bem. Imprime, se você fez a aplicação online, né? O IAN tem como pedir online, para abrir empresa no estado também, tem como aplicar online. Depois de uns 3, 4 dias, assim, o estado libera, e aí você pode aplicar na mesma hora ali no IRS. Uma informação também interessante é que há um tempo atrás, né, só conseguia fazer essa aplicação online só quem tinha social. Só quem tinha social que a gente conseguia pegar o IAN online. Agora mudou, de alguns meses para cá, eles liberaram para conseguir pegar o IAN também de forma online com o Tax ID. Antigamente tinha que mandar pelo correio e esperar voltar para poder abrir, pegar o IAN de quem tinha Tax ID. Mas agora não, agora a gente consegue também aplicar online. Então, esse é feito na mesma hora. Você vai lá, aplica e aí é aprovado, a carta já aparece para você com seu número. Quando aquela carta aparece, primeira coisa que tem que fazer é salvar no seu computador uma cópia e imprimir. Porque se você não fizer isso, se você não salvar, vai ser muito difícil conseguir aquele número de novo. E se você perder, é muito difícil de você conseguir uma nova carta. Eu já vi pessoas que tiveram que ir, talvez ir no banco, porque quando foi abrir a conta da empresa, foi no banco, né? E o banco tirou cópia. E às vezes a pessoa teve que ir lá no banco para poder pegar, pedir o banco para dar uma cópia do IAN, porque tinha perdido a carta do IAN. Aí lembrou que no banco tinha uma cópia lá e teve que pegar. Então, é muito importante que quando a gente, né, vocês recebem, se vocês abrirem sozinhos ou se vocês contratarem o escritório de contabilidade para abrir empresa de vocês, é muito importante pegar esses documentos e guardar. Eu vejo muita gente, olha, eu converso com muitas pessoas e eu sempre escuto pessoas falando assim: Aline, não sei onde que está meu IAN. Me manda de novo aí que eu não sei. E aí, às vezes, eu encontro, até na conversa ali do WhatsApp, né? Que às vezes eu mandei ali uma cópia do IAN para a pessoa por ali, e aí eu vou lá e pego e mando de novo. Mas é muito importante que quando você recebe essa cópia do IAN, salva no computador, imprime, sabe? Deixa na nuvem, porque para pedir outra para o IRS é muito difícil. Inclusive, até quando a gente muda de endereço, eles não mandam carta. Quando você muda de endereço, eles não mandam. Você tem que ficar com aquela carta ali mesmo. E aí, quando você faz seu imposto, você muda no imposto. Mas a carta é muito difícil deles mandarem outra. Então, assim, isso aqui é algo importante. Pega o seu IAN, guarda 7 chaves, porque é um documento difícil de conseguir recuperar, tá? Quando tem que recuperar esse documento. Ok. Voltando aqui, o próximo documento. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar para mim. Eu vi que tem uma pergunta no chat, deixa eu olhar o que que é. Se um cleaner me pede o número do meu IAN, porque eu tenho que dar o seu empregado. Você não precisa de dar para o seu empregado, você tem que dar o seu IAN para quando você é contratado por alguém.
Então, por exemplo, né, uma empresa, você limpa um escritório e aquele escritório, eles querem te declarar no imposto deles. Então, eles vão pedir o seu EIN. Mas você não precisa dar o seu EIN, a sua carta de EIN. Você vai preencher um W9, tá? Preenche o W9, no W9 você vai colocar o número do EIN. Mas você só vai fazer isso para cliente. Você não precisa dar para o funcionário, você vai dar para o cliente. Para o funcionário, você vai dar depois um 1099, para ele poder declarar o imposto dele e no 1099 vai aparecer ali os quatro últimos números do seu EIN. Nem aparece o número completo, tá? Mas para cliente, geralmente eles pedem. Quando os clientes, até mesmo cliente residencial, tá? Tem cliente residencial que eles têm empresa, às vezes tem home office. E aí, para declarar essa limpeza, tem pessoas que vão lá e querem declarar essa limpeza, né, na empresa deles. Então, eles vão te pedir um W9 para poder pagar, né, pela empresa e conseguir declarar aquela limpeza. Mas para funcionário não, só para um cliente. Agora vamos aqui para o próximo documento aqui ainda dos legais, né? A licença. Isso aqui tem que olhar em cada estado, tá, gente? Cada estado tem a sua regra diferente. Tem estados que exigem licenças, tem outros que não. Tem estados que o nome é licença, tem estados que o nome é city permit. Então, o nome muda dependendo do estado. Aqui no estado de Canérica, onde eu estou hoje, fala licença. Mas tem outros estados que eles falam city permit. Mas é a mesma coisa. E aí tem que checar no estado se no seu estado é obrigatório ter uma licença de cleaning, tá? Nem todo estado é obrigatório. Então, isso aqui é um daqueles casos que tem que checar se no seu estado é obrigatório ter a licença. Se for obrigatório, então tem que aplicar para ter a sua licença de cleaning, tá? Para você ficar com os documentos todos certinhos, né? E o outro, alguém perguntou alguma coisa? Acho que não, né? Só o microfone que abriu. E o outro documento que é legal também, que é importante a gente ter, né, e renovar sempre, é o nosso Annual Report. Sempre quando a gente abre empresa, todos os anos você tem que renovar a empresa no estado. Se você não renovar a sua empresa no estado, o que que vai acontecer? Ela vai ser desativada. Então é muito importante todos os anos, né? Depende do estado também. A maioria dos estados, aqui nos Estados Unidos, tá? A maioria dos estados, o annual report é renovado anualmente. Mas em alguns estados pode ser feito de 2 em 2 meses. Por exemplo, no estado da Geórgia, eu sei que você pode pagar para fazer 2 meses de uma vez. Você pode pagar 2 anos. No estado da Geórgia, você pode pagar para fazer 2 anos de uma vez, tá? E tem estados que é feito de 2 em 2 anos que faz. Então, de 2 em 2 anos você paga. Na Geórgia, você pode pagar anualmente ou você pode pagar para até 2 anos adiantado. Nova York, você paga de 2 em 2 anos. Então, tem que ver qual que é a regra do estado. Tem outra informação também importante sobre o Annual Report. O que que é? Cada estado tem a data certa para renovar o Annual Report. Na maioria dos estados, é feito no começo do ano. Por isso, muitos contadores, quando vão fazer o imposto, já faz o imposto, já renovam o Annual Report e já manda a conta de tudo de uma vez só. A maioria dos estados é no começo do ano. Agora, tem estados que é no aniversário da empresa, né? Por exemplo, Massachusetts, o Annual Report é renovado no aniversário da empresa. Se a empresa foi aberta, por exemplo, em julho do ano passado, em julho desse ano tem que renovar. Então, tem que ver também no estado, né? Quando é que você tem que renovar o seu Annual Report. É muito importante a gente ter essa informação, porque nem tudo que eu vou falar aqui vai caber para todo mundo, porque cada pessoa que está aqui está num estado diferente. Né? A Cláudia está na Virgínia, né, Cláudia? Virgínia, né? Cláudia está na Virgínia, eu agora estou aqui em Canérica, a Aline está em Washington. Deixa eu ver se eu lembro o estado de mais alguém aqui. Eu acho que eu não lembro o estado de mais ninguém. Lembrei da Cláudia, da Aline e acho que a Aline está olhando os nomes para ver se ela lembra os estados ali, né, Aline? Então, assim,
a Fabi, eu esqueci qual estado que a Fabi está. Mas assim, cada estado aqui tem uma lei diferente. Então é muito importante. Ah lá, o pessoal já tá colocando ali, ó. Sério que eu tô em Canérica? Eu tô em Canérica, gente. Eu tô aqui em Brookfield, Canérica, na casa do meu irmão. Quando eu venho pra cá, eu esqueço de ir embora. Tô aqui em Canérica, Brenda. Acho que a Brenda é de Canérica também, né, Brenda? Você é de de Hartford, alguma coisa assim, não é? É... Comunidade das Alines, Pensilvânia? Ué, Aline, você tá na Pensilvânia? A Aline colocou Pensilvânia. Ah, tá, Pensilvânia para quem? Para Você deve ter colocado para a Kelly. Kelly tá na Pensilvânia. Tem alguém que tá em Utah? Então, assim, cada um de vocês aqui, tem Canérica, Enfield, Canérica. Eu tô aqui em Canérica, tem Pensilvânia, tem Utah, tem Washington, tem Virgínia. A gente tem vários estados aqui, tem Filadélfia. Olha que beleza, gente. Tem gente aqui, tem um pedacinho dos Estados Unidos, Massachusetts. Que legal, olha bem, a gente tem gente aqui de vários estados só numa aula, muito bom isso, né? E eu fico feliz porque a internet faz isso, né? A internet tem a parte ruim, mas tem a parte boa, porque a gente às vezes não poderia estar fazendo esse encontro presencial com pessoas de vários estados, tem a Silmara da Flórida, né, tô morando em Orlando, né? Agora que eu tô aqui, Califórnia, gente, que legal. Muito bom isso, olha, vários estados eu acho que tá parecendo que é cada um de um estado aqui, né? Tá parecendo que é cada um de um estado, muito legal. Então, assim, cada estado que vocês estão tem uma lei diferente, tem uma regra diferente. Então, é importante pesquisar no estado de vocês para ver se vocês estão de acordo com tudo. Então, eu estou falando aqui os documentos, mas eu não vou falar data certinha. Tem muitas informações que não tem como eu dar certinho, porque não tem como eu saber qual que é a regra na Pensilvânia, em Canérica, em Utah, na Filadélfia, em Massachusetts, na Flórida, na Califórnia, né, em Washington. Não tem como eu saber a regra de cada estado. Então, é importante vocês pesquisarem, além do que eu estou ensinando aqui, vocês pesquisarem qual que é a lei aí no estado de vocês, tá? Foi bem legal eu perguntar isso aqui, porque aí né, tem como a gente ver aqui o estado de todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Ixi, agora esse negócio de ficar compartilhando, descompartilhando, o Canva ele fica com a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, foi. Aí ele sai, eu tenho que fazer de novo. Mas tá bom. Vamos assim que vai dar certo. Então tá, gente. Então aí, ó, os documentos para manter a empresa legal, então, tá? O documento do Estado, que é a certidão de nascimento, o IAN, que é do federal, a licença, se o estado de vocês exigir, tá? Se não exigir, fica, né, faz ou não faz, né? Não tem problema. E o annual report. Tem outros documentos? Tem documentos, mas são documentos que não são obrigatórios. Por exemplo, tem um documento que é um documento de good, acho que chama good standing, né? Que é um documento para saber se a empresa de vocês está tudo de acordo com o que deve estar. E aí mas não é obrigatório, só faz quem quer. Então, por isso eu não coloquei aqui. Então, são mais de 4 documentos para manter a empresa legal. Mas eu coloquei aqui os mais importantes, tá? Documento que não é, não é que não é essencial, mas não é exigido mesmo pela lei, em lugar nenhum, então eu vou e já nem coloco aqui, tá? É, o annual report é como se fosse um registro anual? É o registro anual. É porque cada estado, né, tem um nome diferente. Então, ele é o registro anual, tem que ser pago anualmente. O que que acontece, né, se não pagar o annual report? A sua empresa vai ser desativada no estado. E aí você talvez não consegue abrir uma outra conta de banco. Tem muita coisa que você vai ser travado, porque quando eles forem lá jogar a sua empresa no estado, ela vai estar desativada. Então tem que pagar todos os anos para renovar a sua empresa. Se ela desativar, o que que vocês fazem? Tem que pagar uma multa para ativar e pagar todos os annual report atrasados. Aqui no estado de Canérica, quando você atrasa para poder pagar o seu annual report, eles não cobram multa.
Aqui eles não cobram, mas na Flórida é um absurdo. Eu acho que vai para tipo $500 quando a pessoa atrasa. Então, assim, é bem caro. Então, tem lugares que realmente tem multa, aqui em Canérica não tem. Mas é importante sempre estar renovando para você também não correr o risco ali da sua empresa ser desativada ali no estado, tá? E aí você correr o risco de querer abrir uma conta de empresa e tal e não conseguir. A Carla falou, verdade, a minha contadora me cobrou e eu achei ótimo, porque eu não teria lembrado. Isso aí, Cláudia. Então, de vez em quando eu lembro, né? O pessoal, eu lembro os clientes, quem precisa fazer o Enol Report, quem precisa fazer os documentos importantes da empresa. Então, esses aqui são 4 dos documentos importantes para a empresa, tá? Agora a gente vai passar para outra categoria. Qual que é a outra categoria? Os documentos para proteger a sua empresa. Agora a gente vai para o documento para proteger a empresa. Qual é o primeiro documento que você precisa ter para proteger a sua empresa? É o contrato social da empresa. Em inglês, a gente chama de Operating Agreement. Para corporation, a gente chama de bylaws. Tá? Corporation, a gente fala bylaws. LLC, a gente fala Operating Agreement. O que que tem no Operating Agreement? Geralmente, a gente faz o Operating Agreement para empresas que são partnership, né? Empresas de sócio. Porque é ali que vai falar quem são sócios, qual que é a função de cada sócio, qual que é a participação de cada sócio, né? Por exemplo, na comunidade das Alines, né? Eu sou dona 90% e a Aline Bramet 10%. Não, Aline. Eu que vou fazer o contrato. Eu vou colocar que você é dona 10 e eu sou dona 90. Aí a distribuição do lucro vem 90% para mim e 10% para você. Pensei que você tinha gostado. Não, né? Então, gente, olha, o Operating Agreement é para isso, é para a gente poder ter certeza de para ninguém roubar ninguém, né? Nenhum sócio roubar nenhum sócio. É para ter certeza ali que cada sócio é dono da empresa aquele tanto, 50-50, 70-30, o que vocês combinarem. E os sócios têm que assinar ali, comprovando aquilo ali. Quando a empresa é uma partnership, vocês podem, para poder abrir a conta do banco, geralmente tem que levar o Operating Agreement. Tá? O partnership tem que levar, para abrir a conta do banco, ele tem que levar o Articles of Organization, tem que levar o EIN e tem que levar o Operating Agreement. Porque ali é que vai porque no banco já fica estabelecido quantos por cento que cada sócio tem ali na empresa, tá? Então, esse é um documento que vai proteger a empresa de vocês, que é o contrato social. A empresa de um sócio também pode ter, tá? Se você é o único dono da empresa, não é tão preciso, por quê? Porque você é o único dono. Você vai fazer o que você quer fazer e pronto. Né? Você pode colocar as regras, você pode mudar as regras sem ter que falar com ninguém. Agora, mas você pode criar também o seu Operating Agreement só para você poder seguir ali e ter tudo documentado direitinho, a forma que você quer que aconteça ali na sua empresa, tá? Mas não é obrigatório quando é um sócio. Agora, quando é 2 ou mais, tem que ter para poder estipular o quanto que cada sócio é dono daquela empresa, tá? Não precisa notarizar, tá, Alessa? Geralmente, os escritórios de contabilidade, eles têm o escritório de contabilidade já tem um programa que geralmente todo escritório grande tem, que é o Lodipo, ele chama Lodipo, que é um programa que tem vários tipos de contrato. Contrato de aluguel, contrato de partnership, nesse caso, operator agreement, tudo que quanto é contrato, eles têm assim muito tipo de contrato mesmo. Tem até contrato de cliente com você com seu cliente, você com seu subcontratado, contratos assim que são feitos claro que a gente pode modificar algumas coisas, mas eles têm assim já praticamente pronto o contrato, né? É claro que não é como um contrato que um advogado faz, mas ele é um contrato válido. E como que a gente faz, né? A gente geralmente a gente faz o contrato, né? Ele pode ser assinado através do DocSign, ou então ele pode ser assinado também. Você pode colocar ele na mesa, todo mundo assina, tá? Pelo DocSign é bom que ele fica mais garantido ali, aquela assinatura eletrônica.
Mas esse é o primeiro documento para proteger a empresa de vocês, que é o, o que a Alê só agradeceu, que é o Operating Agreement. Qual que é o outro documento para proteger a empresa? Isso aqui a Aline Bramet já falou, mas eu coloquei aqui porque é importante relembrar, né? E quem estiver aqui na sala ou quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, é só voltar no nosso vídeo, nossa aula anterior, né, de contratos, que ali naquela aula vai ter falando sobre esse contrato, que é o contrato com clientes e subcontratados, que é muito importante, tá? Eu estava outro dia conversando com uma empresária do cleaning e olha o que que aconteceu. Eu queria ficar descompartilhando a tela para falar com vocês, mas depois o Canva fica me boicotando ali para voltar. Eu estava conversando com uma empresária do cleaning e ela estava falando o seguinte, né? Ela tem um contrato, ela tem um contrato que ela faz com todos os subcontratados dela, que é aquele contrato de não compete, né? Então, os subcontratados dela, ela não está no operacional mais, ela não vai. Tem cliente que nem conhece ela assim pessoalmente. Então, os helpers, né? Os subcontratados dela, quando eles vão lá. Por exemplo, eles podem querer sair da empresa dela e querer pegar aquele cliente que já estão acostumados aí. No caso dessa pessoa, o que que ela falou que ela faz? Ela tem a mesma equipe, vai nas mesmas casas. Ela gosta de fazer assim. Então, sempre a mesma equipe indo nas mesmas casas. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Ela tem esse contrato com todo mundo. Ainda bem que ela tinha um contrato. Por quê? Uma dessas pessoas falou assim com ela, que ela que queria começar a trabalhar para eles. A pessoa falou assim: eu quero trabalhar para mim agora. Parece que era um casal. Aí meu ring light aqui acabou a luz. Depois eu pego aqui. Eu tenho eu tenho um extra ali do lado, depois eu tenho que pegar. Então ela falou assim: esse casal, eles quiseram, eles falaram, olha, a gente quer começar a pegar nossas casas e tal. E aí ela até ajudou eles, passou algumas casas para eles e tudo, até ajudou eles, assim, alguns clientes que ela não estava querendo e tal. Ela passou. Só que aí depois, o que que eles fizeram? Eles começaram a ir tinha uma família que tinha várias pessoas da família que eles limpavam a casa dessa pessoa também. Tinha várias pessoas ali que eles também limpavam. Então, o que que aconteceu? Eles foram em uma dessas famílias e começaram a oferecer o serviço deles para essa família. E aí, essa família parece que queria que fosse eles estavam oferecendo para ir. E indo essa família, acaba que ia toda a família, né? Porque era mãe, era filha, era genro, eram várias pessoas ali da família que iam também para essa pessoa. E aí, quando ela descobriu, né, essa pessoa tinha saído e tal, quando ela descobriu, ela ligou pro cliente dela e ela falou assim: olha, eles não, eles são os meus, né? Eles trabalhavam para mim, não trabalhando mais, mas eles não podem mais ir limpar a sua casa. E eles queriam que aquela pessoa limpasse porque era sempre eles. Então, como eles estavam saindo, eles queriam continuar com a mesma pessoa, não queria outra pessoa entrando lá. E ela foi e falou: não, eles não podem, e eu vou falar por quê. Eles têm um contrato comigo, e esse contrato não compete. E se eles forem para a casa de vocês, eles vão ter que pagar uma multa. Eu vou levar eles à justiça, então eles não podem, a gente vai resolver a situação de outra forma. E aí ela teve que conversar, explicar, conversar com as pessoas e falar com eles. Ela falou com eles que, olha, vou levar vocês na justiça, né, na corte, vou levar o documento e vocês vão ser processados se vocês forem lá e oferecerem o serviço para esse cliente. Ela só conseguiu fazer isso, aí nisso tudo ela conseguiu remediar o problema. Ela só conseguiu remediar o problema por quê? Porque ela tinha um contrato. O contrato assinado e tudo, então ela tinha algum documento ali para ela estar levando ali, para ela estar podendo levar eles ali na corte e tudo mais. Acabou que nem precisou de levar, porque quando eles viram que estava com contrato, o cliente viu que estava com contrato, eles acabaram se resolvendo de alguma outra forma. Mas imagina se você não tem um contrato, né? Você não vai nas casas e aí você não tem esse contrato ali de não compete, né? Então é importante ter o contrato, né, entre os seus subcontratados, contrato com seus clientes também. E a gente tem a outra aula ali falando, né, sobre contratos. E aí depois, quem não assistiu essa aula, é só ir lá no nosso canal,
do YouTube e procurar ali, que é uma aula de contratos, vocês vão procurar, uma aula anterior a essa, e aí vocês vão conseguir ver tudo ali sobre o contrato da empresa, tá? Vamos voltar aqui. Aí ele vai dar um errinho aqui de novo. Vamos ver se eu consigo fazer nesse outro aqui. Ok. Ok, então contrato de clientes subcontratados. A Aline tem vários modelos, a Aline Bramet tem vários modelos de contrato também. Depois, quem quiser ir no individual com ela, que ela ainda ajuda a fazer os contratos. O outro documento para proteger a empresa e que é muito importante é o W9 da empresa de vocês. Eu Ali, tô... Oi. só um parêntese, no contrato do cliente também tem uma cláusula que ele não pode contratar o funcionário. Então, é uma segurança dupla que a gente pode ter dentro da empresa e também tem margem de processo, porque na hora que o cliente aceita os termos e condições de serviço, ele está concordando com aquela cláusula no contrato. Então, ele sofre uma multa, se ele recusar pagar a multa, a gente tem margens para levar na justiça também. E já houve mentorados de mentorias que eu participo que já levou, processou o cliente e recebeu e ganhou. Aí, ó. Tá Então, é vendo? Por uma isso que é proteção importante. dupla. Isso. É aquela coisa, né? É bom ter e não ter que usar nunca, não é? Tipo assim, o melhor é você, mas se pensou se você precisa de usar e você não tem? Então a gente tem que ter tudo direitinho, os contratos. O outro documento para proteger a empresa de vocês é o W9. Isso aqui é muito importante porque eu recebo tantas mensagens sobre W9, porque as pessoas falam assim, Aline, como é que eu faço? Eu contratei o pessoal, saí pagando cash e tal, e agora como é que eu faço para deduzir isso no imposto? Eu falo, não tem jeito de deduzir isso no imposto, porque você não tem, a pessoa não tem nem número. Para você deduzir no imposto, a pessoa tem que assinar o W9 para você, tem que ter um número ali para você conseguir deduzir no seu imposto. Você pagou a pessoa cash, a pessoa não tem um social, não tem empresa aberta, não tem um ITIN, não tem como deduzir essa pessoa. Então, como que funciona o W9, né? Você contratou, você levou a pessoa para treinar, contratou a pessoa ali, né? Não contratou, mas passou pelo teste, né? A pessoa entrou ali, fez o teste, e aí você gostou da pessoa e falou: ok, vamos contratar. Manda assinar o W9 naquela hora. Se a pessoa tiver a empresa aberta, melhor dos mundos, tá? Empresa aberta, aí você vai lá e coloca ela vai colocar o nome da empresa dela, ela vai colocar ali o nome da empresa, ela vai colocar o endereço, ela vai colocar o número do IAN dela. Se ela tem social, o nome dela, o número do social. Se ela tem ITIN, o nome dela, o número do ITIN. Então, e esse documento é logo que você contrata a pessoa. Por quê? O que acontece muitas vezes? Você foi lá e contratou a pessoa, não pediu para ela assinar nada. Aí quando chega lá para te fazer imposto, você precisa do número, você vai pedir, a pessoa não te dá, enrola, aí você não consegue deduzir a pessoa sai, você não sabe onde a pessoa foi, para onde a pessoa mora mais, perdeu o contato. Agora, se você tem um W9, a pessoa pode parar de trabalhar com você não precisa nem ter acesso à pessoa mais. Que você pode pedir, você pode entrar em contato comigo, né? Eu faço esses documentos de T99. Então, você vai lá e manda o T99 para a pessoa e a pessoa recebe lá no endereço da casa dela, ela nem vai te ver. Você não vai nem ter que ter contato com a pessoa, se a pessoa não trabalha para você mais. Ela vai receber pelo correio o 1099 dela para ela declarar no imposto. E o W9, ele deve ser preenchido anualmente. Então, assim, todos os anos você deve pedir para poder assinar o W9 de novo. Por quê? Porque a pessoa pode mudar. Do ano para o outro, a pessoa pode mudar, a informação pode mudar. Então, é importante ter o W9 atualizado. Por quê? Se você manda um T99 depois, no endereço errado, e você está com o W9 lá sem estar atualizado, o problema é seu. Você que vai ter que resolver no IRS depois. Agora, se você tem um W9 atualizado, foi a pessoa que preencheu, e você tem um documento, e o IRS ele mandou lá o T99, a pessoa nunca declarou o imposto dela,
mas você tem o documento, você está resguardado. Então, isso é muito importante. O W9, a pessoa assina quando entra, para que você, no outro ano, consiga mandar o T99 para deduzir no seu imposto de renda. Tem muitas pessoas que confundem W9 e T99, e 1099, né? Então, o W9, você pede o subcontratado para assinar quando ele entra para trabalhar na sua empresa. Agora, e lá em janeiro do outro ano, para deduzir no seu imposto, você vai mandar um 1099 para aquela pessoa. E a gente manda o 1099 com a informação que está no W9. Então, o W9 é para colher a informação para depois você conseguir mandar o 1099. E aí, eu vou abrir um outro parênteses aqui para vocês. Subcontratado fora dos Estados Unidos já não é o W9 mais. O W9 é quando você contrata alguém dentro dos Estados Unidos. Quando você contrata uma pessoa fora dos Estados Unidos, para quê? Um VA, um marketing, qualquer pessoa fora dos Estados Unidos, essa pessoa vai preencher o W8. O W8 é para subcontratados fora dos Estados Unidos. E quando ele preenche o W8, ele está falando que ele vai pagar o imposto aqui nos Estados Unidos. Então, quando o subcontratado que mora fora dos Estados Unidos preenche o W8, depois ele tem que declarar o imposto aqui nos Estados Unidos. E aí você consegue deduzir ele no seu imposto de renda. Esse é o 100% correto, tá, gente? Eu estou trazendo aqui para vocês o que é o 100% correto de se fazer, tá? Então, subcontratado dentro dos Estados Unidos, W9. Subcontratado fora dos Estados Unidos, W8. Aline, mas se eu tenho um funcionário, o funcionário preenche o W4. Tá? Então, aqui a gente já tem, olha, W8, W9 e W4. Então, o funcionário vai, se você vai contratar alguém para ser funcionário da sua empresa mesmo, na folha de pagamento, né, você vai pagar metade do imposto dele, ele vai pagar outra metade, que é o funcionário que a gente fala W2, né, que vai receber no W2. Esse funcionário preenche o formulário que é o W4, tá? É o formulário para funcionários. Então, esses aqui são importantes para proteger a empresa de vocês quando vocês vão contratar alguém. Aline, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. No caso, então, o W4 é um formulário. Todos eles são formulários. W9, W4, W2, Ah, W9, W4, W8, é tudo formulário para poder captar a informação da pessoa. e o T99? O 1099 é o documento que a gente vai mandar lá em janeiro, reportando quanto que você pagou para essa pessoa durante o ano. Ah, então o T99 vai ser com o W9 ou W8 ou W4. Não, As informações. não, o W4 é funcionário. O funcionário não recebe T99. O funcionário Ah, é o recebe W2. W2. É verdade, não. É, É o o que funcionário é contou. o W2, então, o funcionário. Uhum, Então, o W9, você coleta a informação do funcionário, do seu uhum. funcionário, seu subcontratado, porque ele é um formulário para subcontratado. Você coleta a informação, porque lá em janeiro você vai ver quanto você pagou pelo ano todo. E aí geralmente o escritório de contabilidade que faz isso, o escritório de contabilidade vai mandar para ele um 1099. O 1099, a gente vai falar sobre isso depois, tá? Daqui a pouco vai aparecer o 1099. Depois eu falo sobre isso, então, 1099, porque nem está nessa parte de proteção ainda. O 1099 vem depois. Então, quando eu chegar na parte 1099, eu explico melhor sobre o 1099, tá? Só para a gente não misturar aqui nos documentos. Mas então a gente tem aqui o W9 e a gente tem também, que é importante para proteção, que são os seguros da empresa, tá? Um seguro de liability, que é o que vai, que é o seguro para se quebrar alguma coisa na casa do cliente. Eu sei que tem, para quem está começando, né, tem aqueles bem baratinhos, que é tipo Next Insurance, que eu nem lembro quanto que é, mas eu lembro que era assim, 30, US$ 40, alguma coisa bem pouca assim. Não sei se aumentou o valor, mas eu lembro que a última vez que eu olhei era um valor assim, é bem pouquinho. E dá para você já falar, para quem está começando, né? Pode
fazer um liability, e aí quando você for pegar o cliente, você pode até falar que você tem seguro, né? Que é o seguro de liability para cobrir se quebrar alguma coisa na casa do cliente. O outro seguro, né, que é o Workers' Compensation, né, esse aí já assegura as pessoas que trabalham, né? E o outro é o Bond Insurance. Eu estava conversando com a Aline hoje para a gente poder trazer em uma dessas aulas nossa aqui uma pessoa que fala só sobre seguros para explicar tudo. Eu não trabalho com seguro, então tem muita coisa que envolve seguros de empresa que eu não entendo. Mas esses seguros são importantes. O bond é de roubo, né? É um seguro contra roubo. O Workers' Compensation para proteger as pessoas que trabalham, liability para proteger alguma coisa que quebra na casa do seu cliente. Então, isso aqui também é importante, você ter, né, os seus seguros que vão proteger a sua empresa, né? Proteger a casa do cliente, proteger quem trabalha para você e proteger também contra, né, ter essa proteção contra roubo aí. Então, isso aqui é importante, documentos para proteger a sua empresa. Eles são obrigatórios? Olha, o Works Compensation, dependendo do número de funcionários, eu sei que tem que ter, mas tem que ver de acordo com o estado também. Tudo muda de estado para estado, então tem que ver. A gente vai trazer depois, né, Aline, ver uma pessoa que fala sobre seguros, vai trazer, porque essa pessoa vai falar com mais autoridade do que eu, gente. Eu nunca trabalhei com seguro, então tem muita coisa que envolve seguro. Eu não quero trazer informação para vocês que eu não tenho certeza, tá? Mas eu sei que seguro muda muito também de acordo com o estado. Então é importante também a gente até olhar uma pessoa que atende no país todo, né? Para poder trazer informação que dá para todos vocês e explicar também direitinho o que que envolve e tudo mais, tá? Então, aqui a gente tem o outro documento que é importante, que é o seguro. A Brenda falou, sim, tem que ter tudo isso para evitar problemas e proteger a empresa. Isso aí, Brenda. Porque cada um vai proteger de uma coisa, né? O liability ele vai proteger se quebrar alguma coisa. Então, assim, e ele é barato, né? Igual o Next Insurance, eu sei que ele é barato, porque eu já vi no bookkeeping de clientes pagando o Next Insurance, inclusive a pessoa que eu lembro que eu categorizei muito tempo atrás, quando eu fazia bookkeeping ainda, essa pessoa, eu perguntei se era bom, e a pessoa falou assim: Aline, já quebrou duas coisas na casa do cliente, o seguro cobrou normal e continua pagando o mesmo tanto. Então, é importante, porque se você não tem um seguro, você vai ter que pagar do seu bolso. Então, você está pagando o seguro ali, né? Ele já cobre aquilo ali, tá? Eu lembro que foi um fogão que arranhou, uma das coisas, e outra coisa, acho que foi uma porta de shower, que o seguro de liability, o Next Insurance cobrou. Agora, a próxima categoria que a gente vai falar vai ser os documentos para crescer a empresa com segurança, tá? Então, a terceira categoria, os documentos para você crescer com segurança. Então, qual que é o documento para você crescer com segurança? O relatório de bookkeeping. Né? Eu e a Aline, hoje a gente estava tendo a nossa reunião falando sobre isso, como que é importante a gente ter os números ali. A Aline estava até me mostrando uma planilha ali de ideia de um curso com a empresa americana que ela fez, para poder estar também trazendo, né, para a gente poder estar conseguindo enxergar os números melhor. Mas o relatório de bookkeeping, ele mostra muitas coisas importantes, muitos números importantes ali para a sua empresa. Né? Você vai poder ver qual é o seu indicador de crescimento, através do seu faturamento. Você vai poder ver o seu indicador de lucratividade, saber se sua empresa é lucrativa ou não, tá? Você vai conseguir saber se a sua margem de lucro tá ok, eu já falei, sobre se o seu custo está alto, se ele não tá. Qual que está sendo o retorno sobre o seu investimento? Né? Hoje eu estava conversando com a Aline na nossa reunião sobre isso. A gente abriu o nosso relatório ali de Profit and Loss, né? Eu abri o relatório de Profit and Loss da comunidade das Alines, e eu falei, Aline, esse aqui foi o investimento que a gente fez, esse aqui foi o retorno que a gente teve. E eu só consegui apresentar isso, né? Por quê? Porque a gente tem os números organizados, o bookkeeping feito, tá? E eu queria até abrir um parênteses aqui, né, Aline? Vou abrir um parênteses para falar para vocês uma coisa que eu lancei lá no workshop, mas eu geralmente não faço isso, mas eu vou fazer agora em setembro, eu vou estar abrindo uma turma
Vai ser a segunda turma, mas eu vou começar a contar do um de novo. Então, vai ser a turma um agora. Vou falar que a outra era zero, agora vai ser a um, que vai ser um curso que eu vou ensinar de forma super fácil a fazer o bookkeeping da empresa de vocês e aprender a tirar o relatório de vocês, tá? Aprender a fazer o bookkeeping, aprender a tirar o relatório de vocês, relatório de Profit and Loss, aprender a ler o relatório. Então, a gente vai começar em setembro. A gente já tem até pessoas que estão aqui que vão entrar comigo para fazer. Vai ser bem assim, facinho. O programa que eu vou usar é de graça. Você pode usar a versão paga, mas tem como fazer na versão de graça também. Então, quem está começando agora, quer aprender a organizar os números, depois me chama, vem comigo, para a gente poder fazer isso junto, porque é desse jeito assim simples que eu ensino, que eu vou ensinar e vocês vão conseguir. Já fiz bookkeeping de empresa de cleaning, né, no começo eu fazia muito bookkeeping e tudo de empresa de cleaning, então vai ser totalmente voltado para empresa de cleaning. Se entrar qualquer outra pessoa de construção, de pintura, eles vão ter que adaptar, porque esse curso vai ser só tudo voltado mesmo para a empresa de cleaning. Eu vou ensinar a fazer o plano de contas, todas as categorias, totalmente voltado para o cleaning, tá? Então, quem quiser participar, depois entra comigo ali, me chama depois no privado para que eu vou poder, que eu vou mostrar para vocês tudo direitinho como que vocês fazem para participar. Então, Aline, oi. desculpa te interromper. Eu acho que seria interessante você já deixar aqui na aula, porque as pessoas que precisam disso vai estar assistindo a aula gravada e já vai conhecer esse teu curso. De repente entra a tempo. Então, no Quer que eu final mostre da lá? aula, no finalzinho da aula, coloca. No finalzinho ou agora? No Isso. final? Como você achar melhor, mas seria interessante deixar essa informação gravada aqui e já o pessoal já saber, né? Porque é incrível. É uma liberdade incrível, é uma clareza que a gente precisa para poder crescer a empresa. Então, eu vou fazer o seguinte: quando for no finalzinho, no final da aula, eu vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer nesse curso, o que que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Que aí vocês entendem melhor o que que vai ser esse é um curso que eu chamei Financeiro Descomplicado, né? O nome do curso chama Financeiro Descomplicado, porque eu vou ensinar de forma simples, que vocês não vai ter como não aprender, tá? Vai ser bem facinho mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês: já ensinei uma vez uma pessoa lá no Brasil que estava trabalhando para mim lá atrás, na minha outra empresa ainda. Ela trabalhava numa escolinha, ela trabalha numa escola da mãe dela, e eu ensinei para ela, estava fazendo tranquilo. Ensinei para minha filha, na época, minha filha, nem sei quantos anos que ela estava quando eu ensinei. Ela só não quis fazer porque ela não queria ficar sentada na frente do computador fazendo. Mas, tipo assim, de forma bem simples mesmo. E no final eu vou mostrar para vocês, tá? No finalzinho aqui, para a gente não perder aqui o fio da meada, que a gente já está quase, já está no terceiro grupo, então daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, relatório de bookkeeping é muito importante, porque cada número conta uma história. Eu sempre conto essa história de que uma vez eu estava fazendo bookkeeping de uma empresa de cleaning, e aí, quando eu fui entregar o relatório, eu falei com a pessoa assim: olha, tem uma coisa acontecendo de errado aqui. Por que que no começo do ano você quase não gastava com reparo e agora você está gastando um monte de dinheiro com reparo? Que reparo era esse? Reparo na casa de cliente. Essa pessoa estava gastando assim, teve uma época do ano que ela estava gastando muito com reparo na casa do cliente. Eu falei: o que aconteceu? Tem que ver o que aconteceu. E aí eu conversei com ela, falou assim: Aline, realmente, as meninas que trabalham para mim estão quebrando muita coisa na casa do cliente e eu tô tendo que chamar o cara da carpintaria, pintura, né? Sempre tenho que chamar ele para poder arrumar alguma coisa. E eu falei: tem que descobrir por que que está acontecendo isso, né? Por que que as meninas estão trabalhando agora? É falta de atenção, falta de treinamento? O que que está acontecendo? Então, assim, eu descobri isso pelo relatório de Profit and Loss. Olha bem, uma coisa que está acontecendo lá na operação dela. Então, assim, os números, eles contam uma história. E pelo número, você consegue descobrir muita coisa que está acontecendo na sua empresa que você pode ajustar. Então, é muito importante ter o relatório de Profit and Loss, não apenas para você fazer o seu imposto no ano que vem, mas para você acompanhar a sua empresa mês a mês e ver se ela está crescendo em lucro, se ela está crescendo em faturamento, ver se tem alguma coisa que está alterando ali. Por exemplo, o faturamento continua o mesmo, mas o custo vai só aumentando. Por que que o faturamento é o mesmo e o custo está aumentando? Tem um problema aí. Você vai ver esse problema ali no seu bookkeeping e você vai ver
Porque quem está fora da operação, imagina bem, você está fora da operação, você não está vendo tudo que está acontecendo ali, mas pelo número você consegue enxergar o que está acontecendo na sua operação e consegue fazer alguma coisa para poder mudar a tempo, né? Então, isso aqui é importante você ter os seus relatórios de bookkeeping, tá? Outro documento importante para crescer com segurança é a declaração de imposto. Ter esses documentos guardados, tá? É importante você fazer a declaração, é claro, no prazo certo. Então, tem um prazo certo. Para quem é LLC single member, ou então para quem declara o imposto individual, né? Tem até o dia 15 de abril para fazer. Para quem é partnership, para quem é corporation, tem até o dia 15 de março para fazer. Então, quem é corporation, quem partnership, tem que fazer até o dia 15 de março. E aí, o LLC e o pessoal faz até o dia 15 de abril. Se você não tiver com tudo pronto para fazer, você pode pedir uma extensão. Na extensão, você ganha mais, eu creio que 8 meses, né? De abril passa, acho que para outubro. Então, você ganha ali mais 8 meses ali. Mas só que tem um detalhe, tá? Quando você pede extensão, você não paga multa de atraso por ter entregado o imposto, mas você paga juros do tempo que você está demorando para pagar o seu imposto, porque você tem até o dia 15 de abril para LLC single member, né, ou imposto pessoal, até o dia 15 de abril para pagar o imposto, né? Então, se você passou do dia 15, começa a correr juro. Então, você não está livre do juro. Se a gente, igual, por exemplo, esse ano eu tive que pedir uma extensão pela primeira vez. Eu tive que pedir extensão. Então, logo que eu consegui já resolver para fazer meu imposto, eu já fiz o meu imposto, porque se demorar muito, vai correndo multa, não multa, juros do imposto que você tinha que pagar. Então, é importante a gente saber disso, tá? O extension não te deixa fora dos juros, ele te deixa fora só da multa de atraso na entrega do seu imposto. E quando a empresa é nova e não tem receita? Não, se a empresa não teve movimento nenhum, então tá ok, você não precisa fazer porque ela não teve movimento nenhum, mas se teve qualquer movimento na conta, já tem que fazer. O mínimo. Aí tem que fazer o imposto, tá? Não tem jeito. Agora, se não teve, não tem problema. O outro documento para crescer a empresa com segurança é o 1099 enviado, né? Então, a gente falou antes do W9 e agora, para crescer com segurança, é você mandar. Por que que o 1099 está aqui? Porque é o 1099 que vai garantir que você vai deduzir isso no seu imposto de renda. É no 1099. E o 1099, ele tem que ser enviado até o dia 31 de janeiro. Então, quem está anotando, anota aí, que você tem o prazo até o dia 31 de janeiro para você poder mandar os 1099 dos seus subcontratados, tá? Você pode, geralmente, quem manda é o escritório de contabilidade. O 1099, ele tem 3 vias. Uma via fica com você, para você declarar no seu imposto, deduzir no seu imposto. Uma via vai para o seu subcontratado pelo correio e a outra via o IRS recebe eletronicamente, tá? Então, a pessoa recebeu pelo correio, o IRS recebe lá. Quando a pessoa faz o imposto, eles fazem um match, né? Daquilo que está no T99 da pessoa e daquilo que você mandou ali, daquilo que a pessoa declarou no imposto dela e daquilo que você mandou ali no seu imposto de renda ali, quando você colocou aquele T99. Você só Ah, consegue reduzir o era daqui, ó. As pedras eu conectei. microfone aberto. Você só Mas esse consegue eu já deduzir, encontrei praticamente todas. você só consegue deduzir o seu subcontratado no seu imposto se você mandar o 1099 dele. Agora tem um detalhe também muito importante, né? Todos os subcontratados que você pagou menos de US$ 600, vocês podem deduzir o imposto e não precisa mandar o T99. Então, se você levou uma pessoa esporádica,
Vamos supor que você está treinando alguém, está treinando uma pessoa e levou ela por uma semana, mas você não gostou daquela pessoa, treinou, não gostou, você não vai levar ela nunca mais. E naquela semana, vamos supor que você pagou ela, sei lá, US$ 500 na semana. Se você é menos de 600, então você pode declarar essa pessoa no seu imposto, você pode deduzir aqueles US$ 500, mas você não precisa mandar o 1099. Só acima de US$ 600 no ano é que você vai mandar o seu 1099, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui. Você pode repetir as 3 vias do 1099? Posso sim, Kelly. Então, tá, Cláudia falou até que dia? O 1099 tem que ser enviado até o dia 31 de janeiro. Até o dia 31 de janeiro tem que mandar o 1099. Então, quando o ano. Por isso que é importante ter o bookkeeping em dia, tá? Quem for fazer o curso de bookkeeping depois vai ter isso tudo em dia, porque eu vou ensinar como que faz isso lá dentro do programa. A gente abre uma continha para cada subcontratado e cada vez que você paga ele, você categoriza ele ali naquela continha. E aí depois a gente tira o relatório e nesse, o quanto que você pagou para cada subcontratado seu, tá? Então, e aí você, quando chegar em janeiro, você já fez isso durante o ano todo. Em janeiro do ano que vem, você só vai tirar o relatório lá, vai ver quanto, e aí você pode mandar para mim, falar assim, Aline, manda os T99 aí para mim. E aí eu vou entrar lá e vou mandar. Você vai receber uma via, o IRS vai receber uma e a pessoa vai receber uma pelo correio. Mas para isso, eu vou pedir para vocês me mandarem os W9. Eu vou falar, se você falar comigo assim, Aline, manda os T99 para mim. Eu vou falar para você, me manda os W9 então aí, com as informações tudo direitinho, para eu poder conseguir fazer isso para vocês, tá? E aí o 1099 são 3 vias. Uma vai para você, uma vai para o subcontratado pelo correio e o IRS, o programa que eu uso já manda já manda online ali para o IRS, já vai online ali para eles, tá? Pelo programa, o programa já entrega. Ok. Eu acho que de T99 foi, né? Acho que tem mais uma pergunta. Gente, é muita coisa para lembrar. O risco de errar é grande. Melhor coisa que me aconteceu foi ter minha bookkeeper para a Aline. Isso aí. Ou então, ou tem um escritório, ou então você pode aprender a fazer também, né? Tanto faz. O importante é ter os relatórios prontos. E aí, olha bem, o último aqui dessa categoria, né, de crescer a empresa com segurança, que também está na nossa última aula que a Aline Bramet deu, tá? Eu adicionei aqui porque é importante também que a gente ter os checklists da empresa, todos os checklists que a gente falou na nossa última aula. Quem não assistiu, eu volto a repetir, volta no na nossa última aula lá no YouTube, o checklist e os manuais operacionais, tá? Então, todo aquele processo, tudo, é importante ter todos esses documentos para vocês crescerem com segurança, tá? E esse documento aqui vocês vão ver lá na última aula. Então, esses 2 documentos que eu trouxe, que foi a Aline Bramet que ensinou, vocês vão voltar na última aula para vocês poderem assistir, porque lá ela já ensinou, já explicou tudo como deve ser feito, tá? Então tá aqui, gente, os 12 documentos, né, que a gente tem que ter das 3 categorias. Agora me fala aí, vocês, eu acho que vocês têm mais, né? Quem me falou aqui que só tinha 3, 4, né? Ah, tá. Alguém perguntou do BOI. O BOI, ele entrou em vigor no ano passado e saiu. Ele entrou em vigor e saiu. Se você quiser, vocês podem fazer, mas ele não é mais obrigatório. É um daqueles documentos que não é obrigatório, por isso eu não coloquei aqui mais. O ano passado era obrigatório a fazer, então ia ter a multa quem não fizesse. Quando foi em dezembro, ele saiu, voltou, depois saiu de novo. Então, ele está suspenso no momento até que o governo fale que tem que voltar. Então, vocês não precisam preocupar com o BOI por agora, tá? Porque ele está suspenso e caso ele voltar, vocês vão ver notícia para tudo quanto é lado falando que ele voltou. A minha contadora me cobrou, eu achei ótimo, porque eu não teria. Ah, tá. Isso aqui foi a Cláudia falando ali do Annual Report. É, Ok. Tem mais alguma dúvida, gente, com relação? O vídeo da aula,
O vídeo da outra aula da Aline está no YouTube para quem perdeu. Isso aí, gente. Para quem perdeu, vai estar no YouTube, já coloquei lá, tá? Então, se vocês entrarem no YouTube depois dessa aula ou amanhã, vocês já conseguem assistir, porque já está lá. Essa aula aqui, ela vai entrar na próxima segunda-feira, mas a gente tem uma novidade para vocês. Mas eu vou mostrar aqui sobre o. Aline, Ah. antes de você entrar na questão do curso, explica para nós, para gente, a questão de quando o subcontratado não declara o imposto de renda e o ITIN dele é cancelado, né? Talvez a empresa dele vai estar inativa e isso pode causar questões para a gente não conseguir declarar ele. Né? Então, a gente tem, o IRS, né, envia uma carta para a gente avisando que aquele ITIN está cancelado, que aquela empresa está cancelada, que não está declarando imposto, e aí a gente não pode continuar usando essa pessoa. Explica Isso aí. melhor, né? Que eu estou colocando as minhas palavras aqui. Não, mas é isso mesmo, Aline. Então, assim, né, você foi lá fazer seu imposto e aí você declarou o seu subcontratado, né? E o seu subcontratado está irregular, de alguma forma. Ele deu um número errado, qualquer forma de irregular, que ele pode estar irregular. Ele pode ter dado o número errado, endereço errado, não recebeu alguma coisa errada ali na empresa, a empresa está inativa, alguma coisa deu errado ali. O que que vai acontecer? Até que a empresa inativa no estado, até que não dá problema não, tá? Porque eu tenho clientes, a empresa inativa no estado, porque não fez o annual report, para declarar o imposto não dá problema. Por quê? Eu já tive, por exemplo, uma pessoa que estava com a empresa dela, desativada, porque tinha 3 anos que ela não fazia o annual report, mas todo ano ela estava fazendo o imposto de renda dela. Então, o IRS, ele não importa. Para o IRS, para fazer o imposto, porque, gente, o tio Sam, para receber o dinheirinho dele, ele não vai reclamar se essa empresa está desativada. Mas para você abrir uma outra conta bancária, né, já vai dar problema. Mas assim, se o seu subcontratado, de qualquer forma, ele tiver de alguma forma ilegal, que você deduziu ele ali no seu imposto, mas ele não declarou o imposto, alguma coisa aconteceu, ele não renovou o ITIN dele, qualquer coisa que aconteceu com ele, você vai receber uma carta ali naquele primeiro ano falando que deu um problema e tal. E aí, o que que vai acontecer? Ou você, se você continuar com aquele subcontratado, tem que ver o que está dando de errado. Mas se você não for continuar, não tem problema. Você recebeu aquela carta avisando, mas o que que vai acontecer? No próximo ano é só você não declarar ele mais, ele não vai trabalhar para você mais, tá? Mas você recebe a carta no primeiro ano, não vai dar problema para você. Agora, dá problema se você continuar ali deduzindo aquela pessoa no seu imposto de renda nos próximos anos. E aí, se você recebeu, você pede a pessoa, se a pessoa continua trabalhando para você, pede aquela pessoa para regularizar tudo. Se ela não regularizar, e aí você então não pode mais ter aquela pessoa, porque senão o IRS vai ficar atrás de você ali, por causa daquela pessoa, tá? Em Canérica, não pode dar um agreement para um subcontratado. Tá vendo, gente? É por isso que é importante a gente olhar a lei de cada estado, né? A gente tem que ver cada estado como que é a lei, porque isso aí muda, né? Tem estado, por exemplo, o exemplo que eu dei foi Geórgia. A Brenda tá falando que em Canérica não pode dar. Então a gente tem que ver qual que é a lei de cada estado em cima de tudo que vocês estão aprendendo. Então, assim, além da aula hoje, ainda tem um dever de casa para vocês verem como que funciona isso no seu estado. É claro que nem tudo, né? 1099, W9, essas coisas aí em todos os estados, né? Mas tem detalhes que é importantes. Por exemplo, é o Sales Tax, né? Eu nem trouxe Sales Tax aqui, porque o Sales Tax é um documento que a pessoa também tem que fazer no estado, mas muda de estado para estado. Tem estado que é obrigatório, tem estado que não precisa cobrar. Então tem que ver aí no seu estado o que que é obrigatório fazer, o que que não é, tá? Aline, a gente Ali, fala a surpresa primeiro ou a gente vai para outra parte? Ou é peraí, dúvida? Ou é calma mais aí que a gente dúvida? tem esse negócio de contrato aí, como é que fala? Eu esqueci, eu usar a palavrinha aqui, esqueci. Ó, gente, também tem a questão de um contrato com valor legal e um contrato interno ali da empresa, né? Se você quer um contrato com valor legal, você tem que contratar um advogado trabalhista para saber se aquelas cláusulas têm
a validade no estado que vocês estão atuando. Agora, você tem um contrato, um acordo entre a pessoa que está prestando serviço para você internamente, isso aí é totalmente legal, tá? É um alinhamento de comunicação ali que a gente está fazendo. Agora, se você falar assim, Aline, esse contrato eu posso processar a pessoa, aí você tem que checar com o advogado, que ele vai saber se aquelas cláusulas valem para aquele estado ou não, tá? Isso é muito importante. Então, o que a gente traz aqui, o que eu trago na mentoria, eu sempre falo isso na mentoria, Aline, sobre contratos, né? Porque por isso que eu também coloco no termos e condições do cliente a questão do não compete. Porque nem sempre vai valer legalmente aquelas cláusulas que a gente está trazendo com o nosso colaborador, né? Então a gente se assegura dessa forma também. Então, lembra, se quer valor legal, tem que consultar um advogado trabalhista. Se é só um acordo interno da empresa, tá ok. E como a Brenda trouxe a questão de canérica, né, ver a que ponto, né, cada estado é tão rigoroso de não poder nem ter o subcontratado, a empresa, né, registrada subcontratada é completamente independente, né? Então, como a Aline falou, tem que fazer o dever de casa. E isso vai ter dever de casa aqui ainda. Gente, ficou mais alguma dúvida com relação aos documentos da empresa? É claro que vocês vão poder assistir gravado depois para poder revisar tudo, né, direitinho. Mas ficou alguma dúvida aqui que vocês quiserem tirar comigo de alguma coisa que eu falei, pode perguntar, tá? Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone, tá bom? Vou mostrar para vocês, então, o que que eu estou aprontando. Vou mostrar o que que eu estou aprontando agora para vocês. Deixa eu dividir a tela aqui. Ok. Então, aqui, olha, uma coisa que eu falei lá no workshop, né? Geralmente eu faço essa pergunta para as pessoas que vão conversar comigo. Se alguém aqui já teve uma reunião comigo, teve que marcar uma reunião comigo pelo Calendly, viu que recebeu essa pergunta, teve que responder essa pergunta. Qual que é a sua maior dificuldade com relação ao financeiro da sua empresa? E aí eu tenho várias respostas aqui que as pessoas me dão. Olha bem. Tá tudo bagunçado, organizar e saber os números, entender os números, organizar as finanças para sair do operacional, saber o lucro da minha empresa. Eu faço tudo manual, e na hora de fazer income tax quase fico maluca. Eu quero saber exatamente quais são os meus números. Eu não sei os meus números, eu nunca fiz um relatório. A organização financeira, eu não vejo meu lucro. Então, isso aqui é o que as pessoas falam comigo, que a dificuldade dela com essa parte financeira. E aí, o que que pensei, né? Pensei em trazer uma solução para as pessoas. Qual que é a solução, né? O que que eu acho que é a solução que as pessoas precisam? Ter um controle total do financeiro da empresa, né? De forma simples e sem depender de ninguém. Saber exatamente quanto que entra, quanto que sai e quanto sobra. Porque as pessoas falam assim comigo, ali, não sei quanto que eu ganhei, não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu gasto, não sei qual que é o meu lucro. Então, saber exatamente esse valor, né? E poder tirar o seu salário com segurança. Tirar a reserva, tem o dia para pagar imposto, tudo direitinho, porque você tem controle dos seus números, tá? E aí, o que que eu trouxe de solução para vocês? O que eu pensei? Né, eu pensei em trazer um curso de finanças descomplicado, que é um curso vai ensinar várias coisas da parte financeira, mas principalmente ali o pesado mesmo é o bookkeeping, tá? E aí, o que que eu trouxe aqui? Quando a gente vai fazer um bookkeeping da empresa, né, o custo anual do bookkeeping é US$ 1.800 no mínimo, porque no mínimo as empresas pagam 150 mensal para poder fazer o bookkeeping. Então, assim, 150 vezes 12, 1.800. Então, o custo para fazer um bookkeeping, né, para você pagar alguém para fazer o bookkeeping, é 1.800, tá? Eu fiz já duas formações de bookkeeping. Eu fiz uma com contador e uma com CPA. Essa aqui é a minha invoice da última formação que eu fiz, que foi em 2022. Eu paguei US$ 1.200 para fazer esse curso aqui de bookkeeping, ó, com formação contábil. US$ 1.200 que eu paguei para poder fazer. E aí, o que que eu estou pensando, né? Vou fazer o curso de bookkeeping para vocês US$ 1.200. Mas eu não vou fazer isso, não vou fazer por US$ 1.200. Por quê? Porque nós somos a comunidade das Alines. Então, eu não vou cobrar US$ 1.200 para fazer esse curso. Então, já cortei aqui o 1.200. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer
o curso de bookkeeping por 397 apenas. E esse valor, ele vai ser dividido por 3 prestações, tá? Que vão ser 3 de 133. Então, o curso, ele vai ser em setembro. Por quê? Tem muitas pessoas que falaram comigo que tá época de férias, vai viajar agora, tem criança em casa, que vai ficar difícil para estudar, fazer curso agora. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar para ficar fácil e barato, né? Ficar mais fácil ainda de pagar. A gente vai pagar agora em julho, uma agora em julho, uma em agosto e a outra em setembro, quando começar o curso. E aí a gente vai começar as aulas na primeira semana de setembro, tá? Eu acho que vai ser, eu marquei numa quarta-feira. Primeira semana de setembro a gente vai começar. É claro que depois que o grupo tiver formado, se caso o dia que eu marquei for um dia que talvez não dá para todo mundo, a gente pode depois ver um dia da semana que dá para todo mundo. Mas é claro, mas para começar vai ser na primeira quarta-feira de setembro já a primeira aula, tá? Vai ficar gravado, vai ficar tudo gravado, vai ter acesso de 1 ano nesse curso. 3 de setembro vai ser numa quarta-feira, tá? Eu marquei tipo 8h30 da noite, horário de Nova York. E a gente tem os bônus também, né? Qual vai ser o bônus? A gente vai ter um grupo de aluno no WhatsApp para tirar dúvida. Então, a gente vai tirar dúvida, mandar material de apoio, tudo nesse grupo que eu vou criar lá. A gente vai ter uma apostila também para vocês poderem acompanhar tudo ali. Muita coisa que eu vou ensinar, vocês vão pegar pela apostila. E depois, quando vocês tiverem feito o bookkeeping de vocês, eu vou dar 1 hora de consulta. A minha hora de consulta é US$ 150, tá? Na semana passada, eu fiz algumas consultas, uma para poder ajudar a pessoa com o bookkeeping dela. Ela faz o bookkeeping no QuickBooks, e aí ela mesma faz o bookkeeping dela, mas ela tinha várias coisas erradas. Então, ela pagou US$ 150 para eu poder ajudar ela com o bookkeeping dela. Então, eu vou estar revisando o bookkeeping de vocês, eu não vou cobrar nada, vai ser um bônus para quem fizer o curso, né? E tá, e a outra consulta que eu fiz foi uma consulta para poder falar sobre o financeiro da empresa, não foi sobre o bookkeeping. Mas essa consulta aqui, ela vai ser para poder analisar o bookkeeping que vocês fizeram, para ver se tem erro, para poder ajustar, para falar o que é a forma correta de se fazer, tá? Então, o que que faz para poder, como que faz para poder participar? É só mandar um Zelle para mim, é só falar ali, me pede o meu Zelle, depois eu vou colocar aqui para quem quiser. É só mandar o Zelle do mês de julho, da primeira parcela de 133, que você já vai estar dentro e em setembro a gente começa junto, tá? Então, isso aqui é o que eu estou aprontando para quem quiser fazer, se você quiser fazer o seu próprio bookkeeping, ou mesmo se você não quiser fazer, né? Você fala, eu não quero fazer, mas eu quero aprender, porque quando o meu contador me mandar, eu vou conseguir saber, ou se algum dia eu quiser treinar alguém que trabalha para mim, dentro do meu escritório, eu vou saber fazer para treinar essa pessoa. O empreendedor, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então, mesmo que você não vá fazer, você vai aprender, né? Você pode, se você tiver tempo, você faz. Se você cresceu muito, você não tem tempo mais para fazer isso, você pode até treinar uma pessoa para fazer, você pode contratar alguém para fazer e você pode pegar o relatório e entender tudo, porque você fez o curso, você sabe o que está acontecendo ali, tá? Então, isso aí vai dar muito poder para vocês, não importa como que vocês vão usar. Seja usando para fazer, seja usando para treinar outra pessoa para fazer para você, seja usando para poder receber o seu e ali você saber, entender os seus números, ler o relatório. Quando você quiser, você entra lá no programa, puxa seu relatório para você poder, você mesmo ver, e não vai ficar dependendo de uma outra empresa ou de uma outra pessoa para te entregar tudo, porque você também vai ter poder de entrar lá e pegar seu relatório né, e fazer o que você quiser, tá? Então é isso, né? A Leice aqui falou que quer e a Brenda falou que é verdade. Olha, eu tenho que aprender para contratar e ensinar, apesar que não gosta. Então, a gente tem que aprender, não tem jeito, tá? Leice, depois você me chama ali e eu vou para a gente poder entrar né? Para você poder participar, tá bom? E aí, o que que
A gente tem mais alguma dúvida aqui? Deixa eu ver aqui. O contrato interno, se for preciso a gente usar, ele serve. Cláudio, advogado, ok. Alguém, a Alessa colocou aqui. Nós temos um assistente, uma VA do Brasil, mas a contratista falou que não pode. Ok. Então tá. Então a gente já passou aqui e agora, gente, já são 10h05. Vamos passar aqui agora para a novidade, Aline? Bora, que eu tô ansiosa. Então tá, gente, a novidade é o seguinte: cada vez que eu mais a Aline faz uma reunião entre nós, a gente inventa um negócio novo que a gente não sabe, a gente fala, depois não é que vamos fazer com a nossa agenda. Mas a gente decidiu fazer o quê? A gente decidiu que a gente vai fazer o aulão semanal, ele não vai ser quinzenal mais. E aí vai ser mais fácil para vocês, que vocês não vão ficar na dúvida, pensando assim, que quinzena que é a aula mesmo? Essa quinzena tem aula, é online, essa quinzena é gravado, não vai ter isso mais. A gente agora vai ter aula todas as segundas-feiras, começando hoje. Então, hoje vocês têm aula, semana que vem tem aula, então toda segunda-feira vocês reservem esse horário de 8h30 aqui com a Comunidade. gente, né, na comunidade, porque toda segunda vocês vão ter. O que que a gente vai fazer nessas aulas? O que que a gente está programando, né? Eu vou trazer aula do financeiro, de documentos, igual eu trouxe aqui agora. A Aline vai trazer aula do operacional. A gente vai fazer hot seat. Olha que legal que vai ser o hot seat. Algum de vocês aqui, se você tem algum problema na empresa, vocês precisam de ajuda, vocês vão vir para cá para o hot seat e a gente vai ajudar vocês. A gente vai trazer empresa, a gente vai trazer convidados também, pessoas que estão com a empresa grande, né, de cleaning. E aí você vai falar, olha, eu tô com problema nisso, tô com problema naquilo, tô com problema naquilo outro. E aí a gente vai ajudar vocês. Cada pessoa vai dar uma ideia, vai dar uma dica, vai falar o que eles fazem, e aí vai estar ajudando vocês naquele problema que vocês têm. Isso aí é o hot seat. Tá? Então vocês vão, a gente vai poder ajudar vocês com o hot seat. A gente vai fazer também aula com convidados, né? A gente vai trazer pessoas, por exemplo, igual a gente já trouxe, né? Do marketing, coachings, pessoa de vendas. A gente vai trazer pessoas para trazer conteúdo para vocês também, para agregar na empresa de vocês, tá? Então, isso aí é outro, eu acho que é isso, né, Aline? Eu trago conteúdo, a Aline traz hot seat e também convidados especiais. De terça, não vai ser segunda, gente. Toda segunda-feira, comunidade das Alines. 5 horas, a gente tem a live das Alines no Instagram. Hoje eu coloquei lá no grupo. Eu coloquei o link lá, por quê? Toda segunda-feira, 5 horas, tem live. Se vocês não encontrarem a live, vocês vão ter que fazer uma pesquisa na comunidade das Alins, porque eu tive que fazer isso hoje. A live não apareceu para mim, e eu sou uma pessoa que sempre estou interagindo lá, pondo like, e mesmo assim não apareceu a live para mim. Eu tive que fazer uma pesquisa na lupa, e aí consegui achar a live para eu entrar na live. Olha bem. E aí eu fui, mandei o link lá no nosso grupo de aulão e várias pessoas entraram, né? Então, assim, se você entrar no Instagram, segunda-feira, 5 horas, horário de Nova York, não encontrarem, vai na lupa e pesquisa por comunidade das Alines, porque a gente está lá, tá? É alguma coisa que o Instagram está boicotando, não querendo entregar, mas a gente está lá. E 8h30 da noite, a gente vai estar aqui. E não para por aí. Quem aqui gosta, já assistiu? E não, tu esqueceu de uma coisa, a gente vai entrevistar também os cases de sucesso, né? Quem está se desenvolvendo. Aí a gente já tem uns nomezinhos aqui, a gente vai chamar no Nossa, é mesmo. privado para não Olha, eu não falo. comprometer. Tem gente que está nessa sala que o nome estava na reunião. Alguém que está nessa sala que a orelha ardeu? A gente falou com você. A gente vai trazer alunos que são cases de sucesso, né? Não só de conteúdo que a gente entrega, mentorias individuais, mas que estão, né, se profissionalizando, tendo sucesso na empresa, para uma entrevista, né? A gente vai estar entrevistando esse aluno e vocês vão ter a oportunidade também de perguntar o que que eles estão fazendo especificamente para a empresa deles estarem com esse desenvolvimento. Então, aguardem aí, a gente vai estar fazendo a programação, vai estar fazendo os convites no privado, a gente não quer colocar ninguém no spot aqui, né? Não quer deixar ninguém desconfortável. A gente quer trazer para enriquecer o nosso ambiente, enriquecer, né, a nossa comunidade, ter dinamismo, não ficar aqui, senão vocês vão enjoar da gente e vão embora, né? Então a gente tem que a Silmara tá ali, não. Então a gente está querendo dinamizar e aumentar o compromisso com vocês, né? De quinzenal para semanal.
E E tem mais, não para por aí. Quem aqui já viu, já assistiu e ama o Chá das Aline? tem alguém Eu que... sabia, Ah, Kelly! eu já falei olhando Fabi, para a Kelly, porque eu sabia que a Kelly Fabi. sempre fala, Kelly, Cláudia, Fabi, mas alguém levantou a mão aí ou não? É, você levantou, Silmara fez assim também? Fez Aham. assistiu. Então, o que que a gente vai fazer? A gente parou um pouco com o Chá das Alines, né? Foi na época que estava tendo no Tech Season. Eu estava muito, assim, muito trabalhando demais, então a gente não conseguiu gravar o Chá das Alines. A gente foi, acabou que parou. Mas a gente vai voltar. E aí, o Chá das Alines vai ser o horário devocional de vocês no sábado, tá? Todo sábado, 9 horas da manhã, vocês vão entrar no. A partir desse sábado agora. Todo sábado, 9 da manhã, vocês podem entrar no nosso canal do YouTube, que vocês vão encontrar ali o Chá das Alines. Então, se você quiser aproveitar esse tempinho para fazer o devocional de empreendedor com a gente, né? Que a gente vai estar trazendo princípios bíblicos para empreender ali. Então, vocês podem entrar lá e fazer com a gente, né? Participar ali com a gente, comentar. Indicar para outras pessoas, outros empreendedores também, tá? Já tem vários outros gravados lá, a gente já gravou vários outros, mas a gente vai dar continuidade. Vão ser 7 pilares, a gente já tem 7 pilares estruturados, a gente só tem que gravar. Então, vão ser 7 pilares para empreender. A gente vai começar gravando 4 vídeos de cada pilar, mas quando a gente terminar, a gente vai voltar e vai adicionar mais vídeos em cada pilar. Então, a gente vai chegar um dia com muitos vídeos de cada pilar do empreendedorismo. Vai ter vídeo de marketing, tem de cultura da empresa, tem de finanças, tem de marketing, vendas, tem de mindset empresarial. São assim, são 7 áreas ali que a gente vai estar, 7 pilares que a gente vai estar trazendo princípios da Bíblia para vocês empreenderem, tá? Então, assim, não percam nesse sábado agora, entrem lá. Quem não viu ainda, entra no canal que a gente já tem vários outros, tá? Mas a partir do sábado, façam o devocional de vocês ali com a gente no Chá das Alines, lá no nosso canal. Eu nunca consegui ver o chá. A Leís falou que nunca conseguiu. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar lá no nosso grupo do aulão o link de um dos chás, tá? Que aí vocês conseguem assistir esse, aí daí vocês vão assistindo outros. Mas tá no nosso canal do YouTube. Mas eu vou colocar o link lá de um dos chás, e aí depois é só vocês ir procurando por mais, tá bom? Muito bom, gente. A Kelly falou. Gente, olha, a Claudinha colocou aqui, ó, nosso workshop já deu fruto. Teremos um café da manhã, sábado, com treinamento aqui em casa. Uhul! Que legal, gente! Muito Treinamento de bom, muito equipes! bom. Uau! Depois dá o Good job, resultado, fala pra Cláudia. gente como foi, Cláudia. Fala pra gente como foi, tá? Muito bom, gente. Muito bom. É isso aí, a gente aprender e colocar em prática, né, Aline? Arrasou, arrasou. Gente, é isso. Obrigada, tá, pela presença de vocês, pela confiança, pelo carinho, né? A gente tem um prazer imenso de fazer esse trabalho com vocês. A gente, segunda-feira, a gente vai estar fazendo a live, vai gravar o chá e vai estar aqui na aula com vocês, semanalmente, porque é algo que a gente quer realmente fortalecer, né, a nossa comunidade, entregar algo, né, com excelência, estar estudando, trabalhando, nos desenvolvendo, né, para, olha só, uma informação que a gente trouxe, um workshop, a Claudinha já está fazendo toda uma reciclagem de treinamento com a equipe dela. Disso se trata, né? Como que é, Aline? O lugar certo, as pessoas certas. É o novo ambiente, né? A forma do sucesso, gente, é um novo ambiente, né? Um ambiente novo. Nesse ambiente novo, que é esse ambiente que a gente está criando aqui, você conhece pessoas novas. Então, tem aqui, olha, tem eu, tem a Aline Bramet, tem cada um de vocês com as suas experiências, né? Tem os mentores que estavam no workshop. Então, pessoas novas. As pessoas novas, eles vão trazer conhecimento novo. Então, olha quantas coisas a gente aprendeu hoje, quantas coisas aprendeu no workshop. Quantas coisas está aprendendo em cada aulão, né? Então, conhecimento novo. Aí, do conhecimento novo, vem novas ações. E é aqui que muita gente trava. As pessoas chegam até aqui, recebem o conhecimento, aí fica obeso de conhecimento. Não aplica. Mas aí, aplicando, tem que aplicar. Colocou, a Cláudia falou que agora aplicou, está colocando em prática. É isso. Então, a gente aprende e coloca em prática. Porque quando você faz isso, você vai ter um novo resultado.
Não tem jeito, não tem como errar. Tudo que eu faço foi aplicando isso aqui e o novo resultado vem. Então a gente é esse ambiente aqui, a gente está trazendo as pessoas com um novo conhecimento. Agora essa outra parte é vocês. Vocês só tem essa parte para fazer, ou na verdade duas. É entrar nesse novo ambiente que vocês já estão, então tem que estar aqui, né? Tá com a mente aberta, né, para conhecer essas pessoas, para aprender, aplicar e aí o resultado ele vem, porque a Bíblia fala que um planta, outro colhe, mas o resultado mesmo ali, ele vem de Deus, né? Então, quando você faz tudo que tem que fazer, Deus ele faz o resultado acontecer na nossa vida, na nossa empresa. Então, vamos aplicar a forma do sucesso aí na nossa empresa. Adoro, adoro. Muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu ver aqui o recadinho. A Cláudia fez o Verdadeiros resumo. admiradores do tempo, lugar certo, exato, Claudinha, exatamente. Gente, é isso. Boa noite, descansam. Crie uma semana incrível para vocês, né? A semana só começou. Beijo no coração. Até a próxima segunda. Tchauzinho, gente.